Vou falar aqui das concessões, especificamente das nossas concessões agora. Já vou entrar numa parte mais chata, tá? Então aqui, chata, talvez para os senhores, para mim eu acho que é melhor. Então aqui, novamente, eu estou dando um foco aqui no que nós temos aqui na parte sul, né? Nós temos aqui campos já descobertos de petróleo. Campo de Tubarão, Campo de Estrela do Mar, Campo de Coral, Caravela e Cavalo Marinho. Temos aqui a área de Tiro e Sidon, que apesar de pertencer a águas territoriais do estado de São Paulo, está sob nossa jurisdição, tá certo? E temos blocos exploratórios que ainda precisam ser descobertos, alguma coisa. A gente precisa fazer uma campanha de exploração aí para descobrir alguma coisa. Mas as concessões que nós temos de produção, tá? Nós operamos apenas o campo de Tubarão e o campo de Caravela, que é uma concessão 100% Petrobras. Tá? Os demais campos, Estrela do Mar, Coral e Cavalo Marinho, nós temos parcerias. Tá? Então, por exemplo, o campo de Coral é Petrobras, a Nosso Complex, a Brasóio e a BS3, que é a Queiroz Galvão. Tá? Campo de Estrela do Mar, Petrobras e Nosso Complex. Tá? Cavalo Marinho, Petrobras, Nosso Complex e Brasóio. Isso aqui é uma empresa, essa empresa aqui hoje se chama Panoro, a Energia é uma empresa norueguesa e aqui é uma empresa canadense. E os outros dois são nossos 100%. Né? Então a gente opera nessa região aqui. Então todo o esforço que se tem para colocar esses campos em produção é um esforço Petrobras e suas empresas associadas. Entendeu? Então a gente trabalha em conjunto com essas empresas. Isso aqui é muito importante também, esse entendimento. A gente já vem ele com geologia, com uma coisa chata, né? Mas isso aqui é para entender que tipo de reservatório, por que nós não estamos produzindo esses campos aqui ainda? Então a gente precisa entender que tipo de reservatório que nós temos aqui na região. Tá? Aqui em Tiro e Sidon, tá? Nós temos reservatórios, são areias, são arenitos, é uma rocha que a gente chama de arenito. Né? Então está aqui o mapa, né? Está aqui a área de Tiro e a área de Sidon. Isso aqui é um atributo sísmico, que é extraído da onda sísmica. Né? Então o geólogo interpreta isso aqui como um sistema de leques submarinos. Tá? Essa interpretação é feita com base no que vê em superfície. Isso aqui está 2.000 e tantos, 3.000 metros de profundidade. Isso aqui está em superfície. Então quando você vê um bando de malucos aí na beirada da estrada, vendo um afloramento de rocha, tirando foto, coisa, na realidade ele está procurando entender como que é o comportamento dessa rocha aqui na superfície para extrapolar para 3.000 metros, 5.000 metros de profundidade, onde ele não está enxergando. Ele simplesmente vai furar um poço, vai ter um canudo de rocha lá, mas ele não vê nada pela lateral, ele vê um atributo da onda sísmica. Então ele precisa ter esse conhecimento para poder extrapolar, porque ele está lá em profundidade e montar seus projetos. Aqui ó, tem uma coisa bastante típica aqui que de repente eu vou falar para os senhores entenderem. Isso aqui é uma rocha, é um arenito, tipo essa areia de praia, tá? E aqui é uma camada de argila. Depois eu tenho novo arenito e aqui outra camada de argila. Tá? E uma continuidade muito grande. Então isso aqui é o conceito que a gente tem de zona. Tá? Então isso aqui é uma zona, aqui é uma outra. E tem uma camada de argila que separa uma zona da outra. Tá? Eu estou falando isso aqui porque aí para frente a gente vai precisar disso aí. Tá? Outro tipo de reservatório que a gente tem aqui são os reservatórios que a gente tem nos campos descobertos aqui. Ó, no campo Tubarão, no campo de Estrela do Mar, no campo de Coral, Caravela, Cavalo Marinho. E aqui está a feição sísmica, né? Que é uma amplitude sísmica representativa desses campos. São rochas calcárias. Tá? Observe aqui, eu dei um zoom aqui nessa feição aqui, está ela aqui. E observe aqui uma imagem de satélite, isso aqui ocorre em profundidade, 5.000 metros de profundidade. Observe essa imagem aqui de um banco carbonático lá do paraíso, lá das Bahamas. Né? Então isso aqui é coisa recente. Então você vê a forma é igual, tá vendo? Tá? Então se procura, a gente é obrigado a ir nesse lugar horroroso aqui, para poder estudar esse tipo de rocha, para saber o que está acontecendo aqui. Porque você vê a escala aqui, 2,5 km. Aqui tem um poço. Pô, eu preciso saber se eu vou furar um poço aqui, então eu preciso saber dessas características. Então é assim que funciona a indústria do petróleo. E aqui, como é rocha carbonática, tá? Isso aqui tem um negócio muito interessante, que é importante a gente saber. O quê? A rocha carbonática é uma rocha que é carbonato de cálcio. Né? Carbonato de cálcio
né? Quando a gente bota ácido nele, ele ferve, né? Dissolve. Tá? Então, essa rocha, quando ela está exposta na superfície, as chuvas meteóricas são normalmente ácidas. Então, o que, que ela faz? Ela dissolve, tá, os grãos da rocha e cimenta o espaço poroso, que é onde que fica o petróleo, é onde fica a água, é onde fica o gás, né? Porque esses elementos eles ficam nos espaços vazios da rocha. Então, se esse espaço vazio ele está com cimento, aí não tem espaço para ficar o hidrocarboneto como se uma rocha que estivesse livre desses agentes. Tá? Então é o seguinte, você vê que o topo, quando uma rocha dessa é exposta, é a parte do topo que é a mais afetada por esse fenômeno da natureza aí, que é a destruição do espaço poroso pela ação de águas ácidas no carbonato de cálcio. Tá? Então destrói totalmente o reservatório. Bom, então é o seguinte, o que nós temos de volumes aqui? Quando eu falo dos arenitos, ali de Tiricido, estou falando alto não, né? Tá bom, né? Quando eu falo dos arenitos, eu tenho aqui, os estudos nossos mostram que a gente tem um volume aqui de 80, lá no reservatório a gente tem 387 milhões de barris. Nos calcários, eu tenho 1.283.000, né? Barris. Então você fala assim, poxa, mas nos calcários eu tenho muito mais óleo do que aqui nos arenitos, não é verdade? Esses arenitos, esses calcários aqui, eles foram descobertos desde 1990, na década de 90. E por que nós não botamos esses campos em produção e estão produzindo até hoje? Esse aqui, que é o Tiricido, que foi recentemente descoberto, é o carro-chefe nosso, tem muito menos óleo, mas é o carro-chefe nosso. Um dos motivos de ter criado até a Unidade Operacional do Sul. Por que isso? O motivo é esse aqui. 77% desse volume está numa zona superior, aquela zona que eu falei, que foi submetida aos fenômenos da natureza, e o reservatório ficou todo destruído. Então o espaço poroso que existe naquela rocha é uma porosidade, é um espaço vazio, que é microporoso, então que não tem conectividade. Então eu tenho o poro, mas eu não tenho a conectividade entre os poros. Então é isso aqui, quando eu vejo numa lâmina de microscópio, eu vejo isso aqui, duas coisas. Aquela zona de cima, tudo isso aqui são os grãos carbonáticos, né? Aqui é o cimento, aquele cimento que eu falei que fecha com a porosidade, e aqui as zonas de baixo, que ficaram preservadas, né? Então assim, tudo que está azulzinho aqui é poro. Então é fácil a gente entender que se a gente colocar um canudinho aqui, se isso aqui tivesse cheio de água ou de petróleo, o que for, se colocasse um canudinho aqui, vamos falar melhor, se colocasse uma torneirinha aqui embaixo, tá certo? Eu abrisse a torneirinha, eu facilmente ia drenar todo esse líquido que tivesse aqui, seja ele petróleo, seja ele água, né? Então, tudo ia ser drenado facilmente. E aqui? Eu podia botar quantas torneirinhas que eu quisesse colocar aqui, eu não ia conseguir drenar o que está aqui dentro e o que está nos microporos aqui dentro desse grão. Então você vê que 77% do óleo que nós temos aqui nesses carbonatos, que estão em rocha desse tipo, exigem tecnologias muito mais sofisticadas do que um reservatório desse tipo. Tá certo? Então aqui, a maior parte do volume de óleo nosso está aqui. Está nesse tipo de reservatório. Isso nas rochas carbonáticas. Então por isso que nós não colocamos esses reservatórios, porque esse é o nosso desafio, é a gente buscar tecnologia de perfuração de poços, de acidificação, técnicas especiais que custam mais caro, entendeu? Para poder produzir algo desse tipo. Né? E a gente investe pesado nessa área, porque é um volume considerável. Semana que vem mesmo, eu e parte da minha equipe aí, nós estamos indo para a Noruega, para discutir lá no workshop lá com a Panoro, tá? Que é a empresa nossa sócio, que tem experiência internacional em produção de carbonatos dessa natureza, discutir alternativas para a gente viabilizar a produção econômica desse tipo aqui de reservatório. Tá? Então, está dando para entender assim, por que a dificuldade da gente colocar essas coisas em produção? Tá? Bom, então aqui, primeiro que nós já produzimos aqui, o que nós fizemos aqui nessa região sul? Né? Nós produzimos aqui o campo de Caravela, um daqueles campos de carbonato, foi a primeira produção nossa, né? Era uma plataformazinha,
um navio tanque, né? 2 postos produzindo, mandava aqui para coisa, enchia esse navio, quando esse navio estava cheio, vinha um aliviador e levava o óleo ali para São Francisco do Sul. Tá? Então, nós produzimos esse campo aqui de 1993 até 2002, tá? E produzimos 3 milhões de metros cúbicos de óleo nesse campo. Aí, eu só tinha 2 poços, bateu água nos poços, atingiu uma vazão antieconômica, nós abandonamos esse campo. Aí partimos para o próximo, né? Fizemos esquema, o campo de coral, fizemos esquema semelhante, furamos 3 poços, uma plataforma, o mesmo sistema aqui de escoamento, né? Um navio tanque e um aliviador, né? Produzimos também aqui, ó, esse aqui da zona, por isso que eu falei, dei aquele conceito de zona, nós produzimos aqui zona B2, aqui zona B2 e B3, cadê a zona B1, aquela lá de cima? Nem mexemos com ela, onde que tem uma maior quantidade de óleo, por quê? Com essa tecnologia aqui, nós não íamos conseguir produzir nada daquilo ali, tá? Muito bem, então aqui, ó, esses projetos aqui, que eu chamo a atenção aqui, mesma concepção de projeto, né? Sem aproveitamento de gás, sem aproveitamento de zona B1, tá? Isso foi a característica desses projetos. O que nós estamos fazendo hoje? Nós temos a descoberta de tiricídio, que é naqueles arenitos, tá? E nós estamos produzindo um sistema, esse aqui é areia, totalmente diferente. A rocha, característica totalmente diferente daquela rocha dos carbonatos, né? Então, um sistema, a mesma que a plataforma S11 aqui, que está fazendo um teste aqui, a gente chama teste de longa duração, né? Isso aí, quando a gente tem uma descoberta, a gente propõe à Agência Nacional de Petróleo um plano de avaliação da descoberta, e esse plano são 2 anos de produção para a gente começar, para a gente conhecer as características do reservatório, ver o seu comportamento de produção, para ver que sistema definitivo de produção a gente vai instalar naquela área, né? Então, observe aqui, ó, quando perfuraram os poços, a previsão de produção era essa aqui, ó, de produzir 10 mil barris por dia num campo, depois passava esse sistema para o outro campo e produzia aqui em torno de 12 mil barris por dia. Observe aqui que os primeiros anos atrasou um pouco a entrada de produção, isso aqui superou nossas expectativas. Uma produção quase constante aqui da faixa de 18 mil barris de petróleo por dia, né? Então, isso aí trouxe um aprendizado para nós, né? E o outro campo que estava previsto para cá, produzindo os 2 juntos, né? A gente está produzindo hoje, aqui, essa é a curva nossa de produção, nós estamos aqui já, cadê? Em julho, né? Agosto, nós estamos aqui assim, vê que nós já erramos aqui a previsão, tá vendo? A previsão, ainda bem que erramos para menos, porque a produção aqui está num patamar aqui de 25 mil barris por dia, tá? Então, essa informação, durante esse teste, é que a gente leva para o nosso modelo de simulação e vamos implantar o projeto definitivo de produção, tá? Muito bem, então o projeto definitivo de produção a ser instalado, com o primeiro óleo previsto para julho de 2012, vai ser esse aqui, lá no campo de Tiricídio, né? Um navio, né, chamado Cidade de Itajaí, um navio que produz, que estoca, que exporta, né? E nós vamos fazer, esse projeto aqui contempla 11 poços, tá? Tem 3 já perfurados e vamos perfurar os demais, tá? Não vou entrar em detalhe, né? A unidade de produção, como eu já disse, é o FPSO Cidade de Itajaí, o navio que tem capacidade de 80 mil barris por dia, tá? E ele vai chegar em junho de 2012. Então, a meta nossa é que julho do ano que vem a gente coloque esse campo em produção. Muito bem. Olha, esse projeto, o investimento desse projeto é de 1,4 bilhões. Então, você vê que é um projeto bastante caro, mas com uma rentabilidade muito grande.